Olá, caros acadêmicos! Estou aqui mais uma vez com vocês para esta aula sobre História da Educação. Sou o professor Francisco Cardoso Mendonça e estarei com vocês ministrando esta disciplina. Quero iniciar novamente com o mesmo pensamento de Cora Coralina, onde ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros, a sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando sempre se terá o que colher. Então, como vocês já sabem, nós esperamos colher bons resultados a partir das leituras, a partir das atividades que vocês estarão desenvolvendo. Bem, por que então estudar História da Educação no curso de Pedagogia? Primeiro, para promover a discussão sobre a história da educação e seus fundamentos epistemológicos. Possibilitar a compreensão da educação e sociedade em relação aos percursos históricos, sociedade, cultura e construção da história e da educação no Brasil. Promover a reflexão crítica sobre o público e o privado na história da educação brasileira. Promover a reflexão sobre a importância do estudo da história da educação para a compreensão da formação docente. E refletir sobre a importância da história da educação em Goiás no desenvolvimento da sociedade goiana. Bem, a ementa do nosso curso é a seguinte: História da Educação e seus fundamentos epistemológicos, Educação e Sociedade, Percursos históricos, Sociedade, Cultura e Construção da História da Educação no Brasil, o público e o privado na História da Educação brasileira, História da Educação e Formação docente e História da Educação em Goiás. Então, como serão nossos estudos previstos para atividades online? Na AO01, nós vamos desenvolver a temática História da Educação da Antiguidade aos Nossos Dias, que terá como base um texto que é um artigo do Ricardo Antônio Viotto. Esse texto irá possibilitar a vocês conhecer, analisar e refletir sobre os meandros da educação que nos possibilita sentir parte de um processo de profundas transformações no modo como vivemos hoje na fase educacional. Segundo, promover a discussão sobre a história da educação e seus fundamentos epistemológicos, ou seja, à luz da ciência, onde os conhecimentos possibilitarão melhor aprofundamento dos acontecimentos e fatos históricos que marcaram o passado e o presente da educação e que são importantes para a construção do futuro do ser humano. E em terceiro, a compreensão do estado e estágio atual da educação em todas as suas esferas. Bom, quem é Ricardo? Aliás, Ricardo Antônio Viotto, ele traz as contribuições sobre a obra de Manacorda, que diz o seguinte: as contribuições de Manacorda permitem reflexões valiosas sobre a escola, o que possibilita compreender a escola não mais como instituição específica da educação, qual milênio da história nos transmitiram, mas sim como instituição indispensável e lugar de vida das crianças e adolescentes no novo milênio. Quais serão então as atividades para a AO02? A temática que vamos tratar na AO02 é Educação e Sociedade, Percursos históricos, Sociedade, Cultura e Construção da História da Educação no Brasil, que permitirá a você analisar comparativamente os aspectos de desenvolvimento da sociedade brasileira no que tange ao processo educacional. E depois, também você deve compreender os principais avanços por meio dos precursores históricos e todo o processo de transformação cultural e a atual realidade educacional. Ainda sobre essa temática, nós podemos entender que essa atividade será trabalhada de forma interdisciplinar. E por que interdisciplinarizar com a disciplina de Introdução à Educação à Distância? Primeiro, pela familiaridade entre os textos propostos para análise e discussão no chat. O texto resenhado por Gilberto Luiz Alves apresenta a história das ideias pedagógicas no Brasil e o subcapítulo 4.1 do livro Elementos em Educação, de Bresolli, no seu subcapítulo, onde a temática é educação à distância e educação presencial. Então,
há essa similaridade. Um outro ponto é que, devido ao contexto atual da educação no Brasil, necessita da tecnologia para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. Logo, a necessidade de interdisciplinarizar essas duas disciplinas. Para os estudos previstos para a atividade online AO03, teremos a seguinte indicação. Nós vamos tratar da temática o público e o privado na história da educação brasileira. Para isso, ela irá possibilitar a você compreender que o processo educacional brasileiro, ofertado nas esferas do ensino público e privado, tem demonstrado de fundamental importância na formação acadêmica. Segundo, de acordo com a LDB 9394/96, em seu artigo 22, estabelece que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Logo, percebe-se que não deveria haver diferenciação entre os ensinos ofertados. Outra situação é ter o entendimento das convergências e divergências sobre a natureza da educação. Bom, sobre a atividade online AO04, nós teremos a temática sobre o olhar crítico e reflexivo da história da educação e a formação docente no Brasil e em Goiás. Para isso, vocês vão navegar nas trilhas da formação docente no processo da história da educação no Brasil e em Goiás. Irão também assistir ao vídeo História da Educação no Brasil, que é uma aula 24 da formação dos professores, tratando do conhecimento científico e os saberes da experiência. Como são abordadas vocês deverão responder algumas questões para poder fazer essa reflexão, sendo elas: como são abordadas as questões da formação docente e na relação com os conhecimentos científicos e na construção dos saberes pedagógicos. Outra questão: como é apresentada a situação da formação de professores para atuar na educação básica a partir de 1961, ou seja, a partir da LDB de 1961. E também vocês irão compreender a importância do processo de formação docente na construção de uma educação de qualidade no Brasil. Ainda, vocês verão que devem ter um olhar crítico também à luz da educação e da formação docente no Brasil e em Goiás. Para isso, vocês deverão argumentar agora no fórum as seguintes questões. Como são abordadas as questões da formação docente na relação com os conhecimentos científicos, na construção dos saberes pedagógicos? Como é apresentada a situação da formação dos professores para a formação docente? E como as universidades contribuíram para a melhoria da formação de professores em Goiás e seus reflexos no contexto nacional? Desejo sucesso a todos, que vocês dediquem aos estudos na realização das atividades. Conte com toda a equipe do curso.